Bom, gente, essa é uma semana muito importante na nossa revisão. A gente vai ver a parte de cálculos, tanto a parte de soluções quanto a parte de estequiometria. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na verdade, soluções e estequiometria são sempre ligados. É às vezes difícil dizer soluções, é estequiometria. Na verdade, são cálculos associados às reações químicas. Eu vou pegar e fazer teoria, exercício. Teoria, exercício. Eu tenho certeza que ao final dessa semana você vai estar entendendo e, sobretudo, você vai saber como cai isso na prova, que é o mais importante. Então, ó, não deixa de assistir desde o começo, lembre, hoje é teoria, amanhã é exercício. Depois teoria, depois exercício. Mas o que é que você faz? Bota o teu curtir logo pra gente trabalhar muito bem, porque hoje vai ser um ótimo dia para você aprender química. Bora! Gente, como eu disse para vocês, eu montei aqui um mapinha, a gente vai começar com soluções, a gente vai relembrar as partes, a parte teórica, não é muita coisa. Eu vou lembrar para vocês, vou dar exemplos, vou fazer com que vocês consigam entender e que toquem a matéria e que deixem de achar que é um bicho de 7 cabeças. Se isso te incomoda, não vai te incomodar mais. Depois amanhã eu selecionei 6 questões. 6. Basta a gente bater a nossa mini meta de curtida, mas eu nem estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que você aprenda, que a gente divulgue essa educação de qualidade para o Brasil, que a gente consiga atingir nossos objetivos e juntos a gente vai. Confiança, gente. Confiança é a palavra do momento. Tenha confiança que tudo vai rolar, tudo vai dar certo. Bora comigo. A primeira coisa que eu quero é, você sabe realmente o que é uma solução? Eu coloquei aqui, ó, solução. Vamos colocar em maior aumento para a gente começar a trabalhar, são misturas homogêneas. Então, sempre que você ouvir falar, gente, solução não é um tipo de mistura homogênea. Solução é, por definição, uma mistura homogênea. Toda solução é uma mistura homogênea e toda mistura homogênea é uma solução. Então, se a gente tiver, por exemplo, água mais sal, isso é uma solução. Se eu tiver água mais açúcar, isso é uma solução. Vocês sabem que tem uma diferença legal que eu já vou bater aqui, ó. Água mais sal. O sal, quando está dentro da água, ele libera íons. Se eu vou ter íons livres, quer dizer que essa solução é condutora. Se essa solução ela é condutora, a gente diz que essa solução ela é condutoro. O que é isso aqui mesmo? Condutora, essa desgraça. Então, condutora, eu digo que eu tenho uma solução eletrolítica. Solução eletrolítica é aquela que tem íons livres e que por isso conduz corrente elétrica. Se eu tiver um ácido, libera íon. Se eu tiver uma base, libera íon. Se eu tiver um sal, libera íon. Agora, se eu tiver açúcar, eu passo a ter moléculas dissolvidas. Se eu tenho moléculas neutras e não íons, quer dizer que eu não posso conduzir corrente elétrica. Se eu não posso conduzir corrente elétrica, água com açúcar é uma solução não eletrolítica. Se eu tivesse água com álcool, o álcool também não libera íon, então é uma solução não eletrolítica. Então, na hora que você ouvir solução eletrolítica é aquela que tem íon, conduz corrente elétrica. Já matou mais uma coisa, já botou na cabeça, vamos para frente. O que é que eu quero que hoje vocês saiam gritando aí? Toda vida que vocês pensarem numa solução, eu tenho um soluto, eu tenho um solvente, quando eu misturo, eu tenho a solução. E se eu quiser a concentração, lembrem o que eu vou dizer, tentem tornar a coisa simples. Concentração de uma solução é quanto é que eu tenho de algo em algum canto. Por exemplo, se você pega um pacote de biscoito, aí você vê assim, ó, 10 gramas de carboidrato a cada biscoito. Quanto é que eu tenho? 10 gramas. De quê? Carboidrato. A cada o quê? Um biscoito. Isso é uma concentração. É a quantidade de carboidrato naquele biscoito. Não sei nem se isso é muito ou se é pouco, mas também não quero saber, eu quero que você entenda. Então, concentração de uma solução é sempre a quantidade de algo, que é o soluto, dentro de algum canto, que é a solução. Se vocês lembrarem disso, toda questão, eu desafio vocês e eu mostro, porque a gente vai fazer questões, ele sempre vai dizer quem e onde. O que é que eu tenho e onde essa coisa está. Eu vou dizer quanto é que eu tenho de soluto e quanto é que eu tenho de solução. Gente, o soluto ele pode estar em gramas, o soluto ele pode estar em mol e o soluto ele pode estar em litros. Assim como pode estar em mililitros, lembrando que mili é 10 a menos 3. Pode estar em quilolitro, lembrando que quilo é 10 a terceira. Pode estar, lembrem outras, micrograma.
Micrograma é 10 a menos 6 gramas. Pode estar em nanograma. Nano é 10 a menos 9 gramas. E pode estar em picograma. Escala pico é uma escala muito pequena, que é 10 elevado a menos 12 gramas. Então, mili, quilo, pico, deci, centi. Isso daí são valores associados à unidade, porque a unidade é grama. Então, o que é quilograma? 10 a terceira, grama. 1000 gramas. E por aí vai. Então, ó, dominem as unidades, que a coisa ela fica super fácil. A solução ela pode estar em grama, ela pode estar em mol e ela pode estar em litros. Então, quer dizer, o soluto pode estar em qualquer unidade e a solução também. Quem é que vai dizer? A questão. Antigamente o pessoal pedia para vocês decorarem, mas vocês não são bobos, vocês não têm que decorar. Todo mundo que vier colocando fórmulas aqui, está fazendo você de otário, porque você não precisa decorar. Sempre ele vai te dizer quem, quanto é que eu tenho e onde está aquilo. Por exemplo, quais são as unidades mais famosas de concentração? Primeiro, concentração em massa, gramas por litro. Vejam, sempre é quem e onde. Se o cara disser assim, a concentração do NaOH, leiam comigo e treinem, ela é 20 gramas por litro. Qual é o significado disso? É importante você ler o significado, porque aí você faz qualquer questão. Ter 20 gramas por litro, nesse caso, quer dizer que eu tenho 20 gramas do NaOH para cada 1 litro da solução. Aí o cara pode dizer o que ele quiser. Se eu tivesse 10 ml, 15 ml, poxa, se eu tenho 20 gramas em 1 litro, que são 1000 ml, em 10 ml eu tenho X. É tudo uma regra de 3. Então o importante é saber ler o que está escrito. Concentração em quantidade de matéria, que é a rainha das unidades, mol por litro. Pensem comigo. O cara diz a concentração do NaOH é igual a 2 mols por litro. Vamos bem devagar. O que é que significa a concentração do NaOH 2 mols por litro? Significa dizer que eu tenho 2 mols do NaOH para cada 1 litro da solução. Sempre lembrem, é o soluto pela solução. Soluto na solução. Soluto na solução. Estou enchendo o saco, mas tu grava. Soluto na solução. Como é que eu transformo isso aqui para gramas por litro, por exemplo? Poxa, o NaOH, ele dá as massas na prova. A gente vai ter que o sódio pesa 23, que o oxigênio pesa 16 e que o hidrogênio pesa 1. Se eu somar isso aqui vai dar 40. O que é 40? É 1 mol. Mas quantos mols eu tenho aqui? 2. Se eu tenho 2, eu posso dizer que esses 2 mols equivalem a 80 gramas. Então, 1 mol do NaOH pesa 40, 2 pesa 80. Então, eu vou ter 80 a cada 1 litro. Então, essas transformações de unidade, eles pedem muito. Grama por litro para mol por litro. Se você sabe quanto é que pesa 1 mol, você sabe quanto é que pesa qualquer quantidade de mols. Se 1 mol pesasse 100, meio mol pesaria 50 e por aí vai. Então, ó, confiança, confiança. Eu tô confiando em ti, tá? Então, você também tem que confiar em você mesmo. Ah, eu não sei, sabe? Pô, sabe? Sabe sim. Porcentagem em massa. O cara diz por cento. A pensou se o cara dissesse assim, ó. A concentração, eu estou sempre usando o NaOH para ser simples. A concentração do NaOH é 10% em massa. O que é que ele está querendo dizer com isso? 10%. Você já sabe, 10% quer dizer 10 a cada 100. Não é em massa? Você pode olhar, massa, massa. Se é massa por massa, 10% em massa, quer dizer que eu tenho 10 gramas do soluto para cada 100 gramas da solução. Então essa é a leitura, 10 a cada 100. 10 gramas do soluto a cada 100 gramas de solução. Quem é o soluto? O NaOH. Então eu tenho 10 gramas do NaOH a cada 100 gramas da solução. Se o cara quiser saber quantos mols, se ia botar 1 mol do NaOH, pesa 40. Como eu tenho 10 gramas, o número de mols é X. Daria 0,25 mol a cada 100 gramas da solução. Então, qualquer transformação é simples quando você entende. Gente, eu poderia ler esse 10% de outra forma. Eu poderia dizer assim, ó. Quando o cara diz que a concentração em massa, a porcentagem em massa do NaOH é 10%, eu posso dizer que a massa que eu tenho do NaOH
é igual a 10% do total. Quem é o total? A solução. Então eu posso dizer que a quantidade de NaOH é 10% da solução. 10% da massa toda é o NaOH. Se eu tenho 100 gramas, eu tenho 10 de NaOH. Tranquilo. Como é que você vai fazer? Como você se sentir mais confortável, como você achar melhor e não como a pessoa te impõe a fazer. É como você consegue ler fácil. Vamos continuar. Porcentagem massa, volume. ppm e porcentagem volume, volume. Vou começar por essa aqui de baixo. Por quê? Porque eu estou com vontade. Hoje. Já pensou se o cara diz a concentração de álcool no vinho? Gente, ele já disse quem e onde. Quem? Álcool. Onde? Vinho. Soluto, solução. O soluto é o álcool, a solução é o vinho. Se o cara dissesse que é 12% em volume, leiam o que está escrito. 12% quer dizer 12 a cada 100. Se é em volume, são 12 ml a cada 100 ml. 12 ml de quê? De álcool, porque ele disse que é álcool no vinho, a cada 100 ml do vinho. Pensem comigo, se eu tenho 12 ml a cada 100, se eu tivesse 1 litro, que são 1.000, eu teria 120 ml. Às vezes a questão da prova é só isso. Ele dá a porcentagem em volume, ele pergunta, quanto é que eu vou ter em 1 litro? Poxa, se tu sabe quanto é que eu tenho por cento, por 100, tu sabe quanto é que eu tenho por litro, por mililitro, por quilolitro, pela quantidade que você quiser. Tendo calma e paciência, faz. Então isso aqui é a quantidade de álcool dentro do vinho, 12%, 12 a cada 100. Também está resolvido. Gente, porcentagem massa-volume. Essa o Enem ama. Se o cara dissesse que a quantidade de ácido acético no vinagre, percebam que ele já disse quem e onde. Quem? Ácido acético. Onde? Vinagre. Soluto, solução. O cara disse que é 4% massa, volume. O que é que ele está dizendo com isso? Pô, se é 4%, é 4 a cada 100. Massa, gramas. Volume, ml. 4 gramas de quem? Do soluto. A cada 100 ml de quem? Da solução. Então é soluto pela solução. Eu tenho 4 gramas do ácido acético a cada 100 ml do vinagre. Nesse caso, o soluto é o CH3COH e a solução é o vinagre. Então eu tenho 4 a cada 100, 4 gramas de ácido acético a cada 100 ml daquele vinagre que a gente tem em casa. Isso é a unidade que eles amam. Então lembrem, massa é grama. Volume é ml. E massa-volume é grama por ml. Sempre soluto pela solução. Soluto pela solução. Só uma observação aqui embaixo, gente, que essa quantidade de álcool em volume eu posso chamar de graus Gay-Lussac. Eu podia dizer que eu tenho 12 graus Gay-Lussac. Grau Gay-Lussac é a mesma coisa que porcentagem em volume. E aqui no Brasil não está se usando mais a porcentagem em volume para álcool. Está se usando porcentagem em massa, que a galera chama de INPM. Então, se vocês virem no álcool, esse álcool que é vendido no supermercado, e o cara disser que eu tenho 46 graus INPM, é a mesma coisa que porcentagem em massa. 46% em massa, 46 gramas de álcool a cada 100 gramas daquela solução. É o nosso álcool comum, né? Ao longo da pandemia, se vendeu álcool 70 graus INPM, 70 gramas a cada 100 gramas. Então isso daí é INPM, que é a mesma coisa que porcentagem em massa. Beleza. E por último, galera, ppm. Vamos lá. Se o cara dissesse assim, eu tenho um rio que está contaminado com mercúrio. Ele já disse quem e onde. Conseguem ver na leitura? Quem? Mercúrio. Onde? No rio. Mercúrio no rio. Aí o cara disse que eu tenho 20 ppm. Eu vou pegar um espaço grande para a gente trabalhar com isso daqui. Vamos pegar aqui um espaço grande, sem problema. O que é que significa 20 ppm de mercúrio no rio? Quer dizer que eu tenho 20 gramas de mercúrio, que é o soluto, a cada 1 milhão de gramas, que é 10 a sexta gramas, do rio. 20 partes por milhão. 20 gramas e 1 milhão de gramas. Gente, cuidado que eles podem colocar assim, ó. 20 gramas de
mercúrio a cada 1 milhão de gramas, é isso aqui, né? Ó, 1 milhão de gramas. Eu posso tirar 10 à terceira bem aqui e colocar quilo. Eu posso dizer que eu tenho 20 gramas do mercúrio a cada 1000 quilogramas. Lembre que esse quilo é 10 à terceira, né? Eu peguei e tirei 10 à terceira e botei o quilo. E 1000 quilos é a mesma coisa que uma tonelada. Então eu posso dizer que eu tenho 20 gramas de mercúrio para cada 1 tonelada do rio. Beleza. Então 20 gramas por tonelada. Outra coisa que é importante. Gente, se eu pegasse aqui, ó, e dividisse esse 20 por 1000, se é 20 gramas, eu podia dizer, vejam se vocês concordam, que 20 ppm são 20 miligramas de mercúrio, vê se está fácil, a cada quilograma do rio. Michel, não entendi muito bem não. Vamos desenrolar isso aqui. O que é que significa mili? Daria 20 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Sobre. O que é quilo? 10 elevado a terceira gramas. Se eu baixar o 10 a menos 3, daria 20 para cada 10 elevado a sexta gramas. 20 partes por milhão. Então, miligrama por quilograma também é parte por milhão. É só você tirar o mili e o quilo e substituir por 10 a menos 3 e 10 a terceira. E você sim encontra a sua resposta. Eu queria colocar uma coisa aqui, porque eu acho que é importante para vocês. Não achem que vai ficar difícil, tá? E sim que vocês estão aprendendo, que é a melhor coisa do mundo. Galera, imaginem que eu tenho a massa. Se eu tenho a massa e eu quero o volume, vocês sabem que se eu tenho a massa e ele quer o volume, a unidade que eu tenho que ter é a densidade, porque densidade é massa sobre o volume. Se ele me der a densidade e eu tenho a massa, eu descubro qual é o volume. Agora imaginem vocês que eu diga assim, ó, a concentração do mercúrio em um rio, ela é 20 miligramas por quilo. 20 miligramas de quê? 20 miligramas do mercúrio. A cada quilo de quem? Do rio. Se eu tenho 20 miligramas em 1 quilo, cara, essa quantidade é muito pequena. Então eu posso dizer que esse rio, ele é aproximadamente água. Se ele é aproximadamente só água, porque a quantidade que eu tenho do soluto é muito pequena, praticamente vai ter só água, eu posso dizer o quê? Que a densidade da água, ela é 1 grama por ml. 1 grama por ml, gente, é a mesma coisa que 1 quilo por litro. Só pegar o ml, que é 10 a menos 3, sobe o 10 à terceira, dá quilo, né? Então, miligrama por ml, aqui ó, grama por ml, desculpem, é a mesma coisa que quilo por litro. Grama, ml, 1 grama por ml, 1 quilo por litro. Poxa, se a densidade da água é 1 quilo por litro, e o rio, basicamente é só água, porque a quantidade de mercúrio é muito pequena, o que é que eu posso dizer aqui? Que a concentração desse mercúrio, vejam se vocês acompanham, a concentração desse mercúrio no rio vai ser 20 miligramas por litro, porque 1 quilo, como é de água, corresponde a 1 litro. Mas eu só posso fazer essa correspondência, 1 quilo para 1 litro, se for água. Se for qualquer outra coisa, eu tenho que pegar o quilo, transformar em litros usando a densidade. Mas como a densidade é 1, não tem problema. Então, às vezes, o cara fala assim, ó, concentração em ppm é a mesma coisa que 20 miligramas, que miligrama, né? 20, nem vou escrever de novo aqui, 1 quilo é 1 litro, aqui é miligramas. Se o cara disser que ppm, deixa eu tirar essa coisa aqui para não atrapalhar, 20 miligramas. Vou cortar isso aqui, pronto. Aí não atrapalha a gente, pronto. Feito. Então, se o cara disser pra gente que eu tenho, escreve, por favor, senhor. Pronto. Se o cara disser pra gente que eu tenho miligramas por litro, isso é a mesma coisa que ppm, desde que aqui seja a água. Então, ó, não se estressa não. Ah, Michel, ficou tão confuso agora? Ficou não. Bora fazer um resumo? Se eu dissesse para vocês que eu tenho uma concentração de bário dentro de um contraste, aquilo que às vezes a gente usa,
dentro de um contraste. Eu já disse quem e onde. Quem? O bário. Onde? No contraste. O cara disse que é 30 ppm. Qual é o significado disso? Que eu tenho 30 gramas do bário a cada 1 milhão de gramas do contraste. Pronto. Então é isso que vocês têm que saber. ppm é quanto eu tenho em 1 milhão. Aí depois saber transformar as unidades para não ser PEG, né? 10 a sexta, eu podia dizer que é 30 gramas do bário a cada 10 a terceira quilogramas do contraste. Contraste. Pronto. Então, ó, quilo é 10 a terceira, dá 10 a sexta. E se eu subir o 10 a terceira, eu posso dizer que dá 30 miligramas para cada quilo. Miligrama por quilo. Aí se ele der a densidade do contraste, você vai botar que densidade é massa sobre o volume. Você encontra quantos litros tem em 1 quilo, substitui e faz de boa. Isso já seria uma coisa mais complicada. O resumo é vocês lembrarem isso aqui. Abram a cabeça e lembrem dessa parte, ó. O que é que significam as unidades de concentração? Quem e onde? Soluto na solução. As questões elas são simples, fáceis e diretas. A gente consegue ler e resolver isso. Eu garanto para vocês e vou provar. Mas vamos ver as duas últimas partes de soluções que eu coloquei aqui. Gente, o que é diluir? Eu preciso que vocês entendam bem, ó. Diluir. Diluir uma solução é diminuir a concentração. Por exemplo, se tem ácido, é ficar menos ácido. Se tem sal, é ficar menos salgado. Então, menos ácido, menos salgado, menos básico, você está diluindo. Como é que você dilui? Ou você coloca o solvente, quer dizer, coloca água, ou você tira o soluto. Você quer diluir água com sal, você pode tirar o sal, vai ficar menos salgada, ou colocar água. Claro que colocar água é muito mais fácil que tirar o sal. Então, normalmente, você usa a adição do solvente. É o normal. Eu deixei aqui, ó. Atenção, diluir e dissolver são coisas diferentes. Dissolver, gente, é pegar o soluto, que está sólido ou líquido, e dispersar no solvente, espalhar. Diluir, o soluto já está, e eu vou diminuir a concentração. Então, diluir tem que diminuir a concentração. Dissolver é dispersar, é espalhar. Se o soluto não estava dissolvido, eu vou dissolver agora. Então, uma coisa é bem diferente da outra, e eu coloquei aqui um caso para a gente ver exemplo. Só antes, eu vou lembrar uma coisa. Gente, primeira aula que eu abri essas revisões, eu não sei se você lembra, foi titulação. Então tem uma aula já só sobre titulação. Eu repeti aqui porque eu gosto de repetir para que vocês fiquem seguros. Quando vocês ouvem a palavra título, título de uma solução é quanto eu tenho de alguma coisa dentro daquele recipiente. Por exemplo, eu pego um recipiente que tem álcool e ele diz porcentagem de álcool 46. Quer dizer, 46% do que tem dentro daquele recipiente é álcool. Então o título é isso, é descobrir quanto eu tenho, é saber quanto eu tenho. Então, se vocês ouvirem titulação, a primeira coisa que vocês têm que entender é titular é determinar, é descobrir quanto é que eu tenho. Quanto é que eu tenho de uma substância? É titulação. Então, você vai titular, vai descobrir, vai determinar. Normalmente, você usa um ácido e uma base, porque a reação ácido-base é a reação mais importante da química. Ácido mais base, dá sal e água. Se eu quero saber quanto é que eu tenho de um ácido, a melhor maneira é usar uma base. Aí a base é usada para descobrir quanto é que eu tenho um ácido. Então, qual é a definição mais completa? Titulação é a determinação da concentração desconhecida usando outra que tem concentração conhecida. Então eu vou usar uma solução que eu sei quanto tem para descobrir a quantidade que tem na outra que eu não sei. Então eu uso um ácido para descobrir a base, eu uso uma base para descobrir o ácido. Então isso daí é que é titulação, determinação. E eu pus aqui para vocês poderem ler, né? Então você adiciona gradualmente, aí eu botei aqui, ó, ácido mais base dá sal mais água e, sobretudo, lembrar que o ponto de equivalência ou ponto final ou ponto de viragem é o momento
que eu estou colocando ácido e a base acaba. Quando a base acaba, alguma coisa tem que me indicar que a base acabou. E adivinha o nome de quem tem que me indicar? Indicador. Para que serve o indicador? Ele muda de cor para me dizer que o ácido acabou ou que a base acabou. Que eu tenho que parar a titulação para descobrir quanto é que eu tinha. Eu coloco já a aparelhagem para vocês relembrarem. Mas olhem o que eu separei aqui para vocês. Imaginem que eu diga assim: a solubilidade de um sal é 10 gramas a cada 100 gramas. Então eu preciso de 100 gramas de água para dissolver 10 gramas do sal. E aqui eu tenho 20 gramas do sal. Aí eu pergunto para vocês, vou colocar 100 gramas de água. Quando eu coloco 100 gramas de água, o que é que vai acontecer aqui? Quando eu olhar para dentro do meu recipiente, o que eu vou ver aqui vai ser o seguinte: coloquei aqui 100 gramas de água. O que é que vai rolar bem aqui? Poxa, na hora que eu observar isso aqui, que eu vir aqui o meu recipiente, que eu olhar, eu vou perceber aqui, ó, que desses 20 gramas, 10 gramas vão estar dissolvidos. Então eu vou ter 10 gramas aqui no fundo, eu vou ter 10 gramas de sal dissolvidos e a quantidade de água que eu tenho aqui é 100 gramas de água. Então, qual é a concentração? A concentração desse recipiente, ela é 10 gramas de sal em 100 gramas de água. Percebam vocês que eu tenho 20 gramas de sal, mas só 10 está dissolvido. Então a solução, que é a parte homogênea, é 10 gramas de sal em 100 gramas de água, e ponto final. O que é que eu fiz aqui? Isso aqui é uma dissolução. Gente, eu não diluí. Porque diluir é diminuir a concentração. Percebam que eu não tinha nenhuma solução. Então o que é que aquele sal está fazendo? Ele está se dispersando, ele está se dissolvendo na água. Então isso foi apenas uma dissolução. Agora se eu disser, galera, vamos chegar aqui e vamos colocar mais 100 gramas de água. Poxa, se eu colocar mais 100 gramas de água e eu olhar o que é que rolou bem aqui, vocês vão de convir comigo que meu recipiente está aqui. Eu li que pela minha solubilidade, a cada 100 gramas de água, eu dissolvo 10. A quantidade de água que eu tenho agora é 200 gramas de água. Quanto é que vai estar dissolvido aqui? 20 gramas de sal. Não tem mais nada no fundo. Quanto é a concentração agora? Quanto é que eu tenho de sal? 20 gramas. Enquanto de água? 200 gramas. Isso aqui dá o quê? 10 gramas a cada 100. Percebam que essa concentração aqui é igual a que eu tinha aqui. Então qual foi a única coisa que eu fiz? Eu dissolvi os 10 que estavam faltando. Eu não diluí, porque diluir é diminuir a concentração. Se ela era 10 a cada 100 e ela continua 10 a cada 100, a concentração ela é a mesma. Então houve dissolução, eu dispersei aquilo que estava faltando, eu espalhei aquilo que estava faltando, mas não houve o processo de diluição. Agora vocês vão entender e vão dizer, porra, entendi a situação. Se eu chegasse aqui e dissesse, galera, vamos colocar mais, sei lá, 200 gramas de água. Percebam que agora não tem mais nada para dissolver. A partir do momento que não tem mais nada para dissolver, o que vai acontecer é uma diluição. Não tem o que dissolver, então eu posso dizer que nesse momento aqui, o que eu vou fazer é uma diluição. E vamos comprovar isso. Poxa, aqui foi uma dissolução, primeiro uma dissolução, depois uma dissolução, agora não tem mais nada. Quanto é que eu vou ter de água agora? 400 gramas de água. Quanto é que eu vou ter do sal? Eu continuo tendo apenas 20 gramas do sal. Eu não coloquei sal. Então o que é que eu posso dizer para vocês sem medo de errar? Quanto é a concentração? 20 gramas a cada 400 gramas. Isso aqui dá o quê? 10 gramas a cada 200 gramas, né? Dividindo por 2, ou 5 gramas a cada 100. Poxa, se eu tinha 10 a cada 100 e aqui eu só tenho 5, a concentração diminuiu. Agora eu fiz uma diluição. Então, dissolver é espalhar, é pegar o soluto e dispersar. Diluir é quando já está dissolvido, não tem mais nada para dissolver, e agora você vai botar água e você vai baixar a concentração, porque não vai dissolver mais sal. Enquanto estiver dissolvendo sal, a concentração vai se mantendo. Quando não tem mais sal para dissolver, a partir daí eu estou diluindo. Deu para entender? Me diz aí. Deu para entender essa situação, essa diferença? Ela é bacana e sim, dá para entender. E
Uma coisa que eu ainda queria sobre a diluição, essa aula está mais longa, mas ela é importante pra caramba. Imaginem vocês que eu diga assim, cara, eu tenho um recipiente, eu tenho 2 litros, e a concentração é 4 mol por litro. Vocês sabem que concentração é sempre a quantidade de soluto que eu tenho na solução. É sempre o soluto na solução. Se eu aumentar a solução, eu vou diminuir a concentração. São inversamente proporcionais. Quanto mais solvente eu colocar, quanto maior o volume da solução, menor a concentração. Inversamente proporcionais. Olha a gente fazendo a conta de cabeça. A concentração é 4 mol por litro. Eu coloquei 6 litros de água. Então, quanto é o meu volume aqui no final? Meu volume aqui no final é 8 litros. O que foi que aconteceu com o volume daqui para cá? Se o volume era 2 litros e passou a ser 8 litros, quer dizer que ele aumentou 4 vezes. Se o volume aumenta 4 vezes, 4 vezes, a concentração vai diminuir 4 vezes. São inversamente proporcionais. Se a concentração é 4 mol por litro e ela vai diminuir 4 vezes, a concentração é 4 mols por litro. Se ela vai diminuir 4 vezes, ela vai passar a ser 1 mol por litro. Então, a concentração final aqui, ela é 1 mol por litro. Quando o volume aumenta, a concentração diminui. Inversamente proporcionais. Pode fazer de cabeça fácil. E se eu não quisesse, Michel, tu faz assim, O que quer dizer 4 mols por litro? Que eu tenho 4 mols em 1 litro. Como o volume aqui são 2 litros, o número de mols é N. Onde esse N, ele dá 8 mols. Quer dizer que aqui eu tenho 8 mols. Quando eu botei água, vocês vão de convir comigo que a concentração do NaOH aqui no final continua tendo 8 mols, porque eu não botei NaOH, eu só coloquei água. Se eu coloquei água, o que é que eu posso dizer? Eu vou ter 8 mols, só que se o volume era 2 e eu coloquei 6, agora em 8 litros. 8 mol em 8 litros é 1 mol por litro. Na verdade, eu estou mostrando várias formas de fazer a mesma coisa para que você tenha a possibilidade de escolher, para que você use o seu método e tenha segurança. Então lembrem, adicionar um solvente, quando você vai aumentando a solução, você vai diminuindo a concentração. Tem algumas questões do Enem que tu faz de cabeça. Quando você dilui, quanto mais água você coloca, menor a concentração, inversamente proporcionais. E tá feito, resolvido, que boa. E só para finalizar, a gente já viu titulação na primeira aula, mas eu vou relembrar aqui, não custa nada, né? Quando eu vou fazer uma titulação, eu tenho 2 vidrarias, eu tenho uma bureta e eu tenho um Erlenmeyer. Lembre que titulação é a determinação da concentração desconhecida usando uma solução conhecida. Então aqui eu vou ter na bureta a conhecida e no Erlenmeyer eu vou ter a concentração que é desconhecida, aquela que eu quero determinar. Então vai ser a que eu quero descobrir. E aqui no Erlenmeyer, além disso, eu vou ter que ter o indicador, porque aqui vai ter que mudar de cor, né? Para me dizer se eu tenho um ácido ou se eu tenho uma base. Então eu vou colocar uma solução conhecida e a desconhecida. Aí você pega essa torneira que está aqui, e abre. Aí você deixa cair o ácido na base, aí vai caindo, 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 caindo. Mudou de cor, tu para. Na hora que tu para, você descobre quanto é que eu gastei da solução conhecida e usando a quantidade que eu gastei, eu vou saber quanto é que eu tinha da desconhecida, porque um ácido reage com uma base. Por exemplo, se fosse HCl com NaOH, vocês sabem que 1 mol reage com 1 mol. Se eu descobrir quantos mols eu gastei do ácido, eu descubro quantos mols eu tinha da base. Aí com isso eu determino a concentração daquela base. Isso é uma titulação, procedimento mais usado no laboratório de química, no laboratório de farmácia, na medicina, né? Quando você quer fazer descoberta de novos remédios, vacinas e etc., você tem que estar o tempo todo titulando, o tempo todo descobrindo quanto é que eu tenho de uma substância usando outra. Só para colocar aqui, a solução conhecida é chamada de titulante, é aquela que vai fazer a titulação, e a desconhecida é chamada de titulado, é aquela que vai ser determinada. E na hora que você para, aquele ponto onde você para, se chama ponto final, ponto de equivalência ou ponto de viragem. Ponto final, não precisa repetir, né? Porque está no final. Equivalência, as quantidades estão equivalentes. E ponto de viragem
significa dizer o quê? Que mudou a cor, virou, o indicador mudou de cor, tu vai lá e para. Galera, isso aqui foi a parte teórica de soluções. Aproveitem muito, olhem com atenção, com calma, percebam que não é uma coisa complexa. Aí amanhã, o que é que a gente vai fazer? Vai transformar isso aqui em exercícios. Eu vou fazer 6 exercícios em sequência, junto com vocês, com calma, com paciência, e vocês vão determinando as concentrações das soluções, descobrindo que vocês sabem muito mais do que imaginam e que sim, a coisa ela é possível pra gente, cara. Por favor, acreditem em vocês, é o que eu sempre peço. Confiança é o passo fundamental para vocês terem sucesso na vida. É vocês confiarem em vocês mesmos. E, claro, a gente confia demais, tá? Um beijo imenso, a gente se vê já em outro vídeo.